Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, novamente aqui num cenário improvisado nessa minha mudança. Hoje para falar um pouquinho mais de performance. Eu prometi no último vídeo e hoje a gente vai falar um pouco sobre por que o calor não é bom para a aviação. Vocês já devem ter visto diversas matérias sobre cancelamento de voo por causa do calor. E o que isso significa na prática? O porquê o calor é prejudicial para a aviação? Existem diversos motivos e a gente vai falar sobre alguns separadamente hoje, começando pela performance. A performance da aeronave ela é muito prejudicada quando o tempo está mais quente. Por quê? Quanto maior a temperatura, menor a densidade. A densidade do ar ela é muito importante para a aviação, para a performance do motor do avião, para a sustentação. Então a densidade do ar está diretamente ligada à boa performance da aeronave e, consequentemente, a temperatura. Como nós dissemos, quanto maior a temperatura, menor a densidade do ar. A aeronave, durante uma decolagem, ela precisa atingir algumas velocidades. Nós vimos no vídeo anterior. Se você não assistiu o meu vídeo anterior, quando acabar esse daqui, vai lá e assiste. Então, a aeronave precisa atingir algumas velocidades durante a decolagem, que é conseguida através dos motores. Quanto melhor o motor estiver trabalhando, mais rápido ela vai conseguir atingir essas velocidades. O motor do avião ele trabalha com ar e combustível. Quanto mais ar ele está admitindo, mais combustível ele injeta no motor. Porém, se o ar está menos denso, significa que ele está admitindo menos moléculas de ar no motor. Isso quer dizer que ele vai injetar menos combustível naquele motor e, consequentemente, a potência daquele motor também será menor. Ou seja, a aeronave vai demorar mais para atingir as velocidades que ela necessita para poder voar, para poder começar aí a sua decolagem. Por isso que a alta temperatura, uma temperatura mais alta, acaba degradando a performance do motor, porque ele injeta menos partículas de ar, consequentemente injeta menos combustível, demora mais para chegar nas velocidades que ele precisa. Segundo motivo, o efeito convectivo. O que é esse efeito convectivo? Sempre que nós temos algo com a temperatura mais alta, significa que a densidade dele vai ser menor, como nós já falamos, e esse ar quente ele tende a subir, porque ele é menos denso, pesa menos, ele começa a subir, enquanto o ar frio, que é mais denso, começa a descer. Então nós temos esse efeito convectivo, que é o movimento na vertical. O balão, vamos usar o balão então como exemplo. Por que ele sobe na atmosfera? Porque tem algo ali embaixo esquentando aquele ar que está dentro dele, fazendo com que ele fique menos denso, mais leve, e por isso o balão sobe na atmosfera. A atmosfera toda é um fluido, nós não conseguimos enxergar, mas é como se fosse esse pote aqui cheio de água, né? Nós estamos aqui na atmosfera com um pote cheio de água e aí nós criamos uma zona com baixa densidade aqui, ou seja, com o peso dele vai ser menor, ele vai começar a subir enquanto esse fluido aqui ele é mais denso, né? Nós geramos uma zona aqui com um fluido menos denso e que começa a subir nessa área com um fluido mais denso. Por quê? Nós estamos esquentando aquele ar, no caso do balão. A gente vai exemplificar isso daqui agora, mostrando para vocês na prática, já que a gente não consegue enxergar o fluido atmosférico porque ele é transparente, nós vamos usar a água e corantes para a gente poder fazer essa experiência para vocês conseguirem enxergar isso de uma forma mais fácil. Deixa eu pegar minha água quente que está ali esquentando e a gente já começa. Então o que nós vamos fazer? Aqui eu tenho um pote com corantes, né? Eu vou colocar em um dos potes uma água gelada. Vamos pôr no pote verde aqui, uma água gelada, de alguma coisa para misturar esse corante. Daí eu vou tampar o pote com uma tampa com um furo para a água poder vazar. E o outro pote a gente vai colocar água quente. Bom, se é verdade então que com mais temperatura significa menos densidade, tem um furo aqui também. Significa que esse nosso pote com a tinta vermelha, ele está menos denso porque ele está mais quente, certo? A gente vai inserir agora os dois nessa água e a gente vai ver como esses dois líquidos se comportam lá dentro. Opa, o verdinho tá querendo levantar, dá uma ajuda pra ele aqui.
Coloquei até um copinho aqui, porque o potinho verde estava querendo subir. Mas aqui, nitidamente, a gente vê tudo isso que eu estou falando, né? Que realmente a temperatura mais quente, menos densidade, ele fica mais leve e começa a subir. Então aqui nós temos o potinho vermelho soltando a sua tinta, né? Ela começou a ficar mais leve e saiu desse pote, porque ela tá mais leve do que essa água, que é esse fluido, né? Na temperatura ambiente. Então aqui foi a ilustração, a gente consegue enxergar o que acontece na atmosfera, né? Já que na atmosfera a gente não consegue enxergar, aqui a gente consegue nitidamente. O que mais gera esse efeito convectivo de problema para a aviação? Instabilidade, as famosas turbulências. Como o ar está em movimento vertical, por causa desse efeito convectivo mesmo, do ar mais frio descendo, o ar quente subindo, gera essa instabilidade na atmosfera e a aeronave está passando aqui no meio, né? Como se fosse um carro em uma rua esburacada. Isso daí que é a turbulência, é o efeito dessa instabilidade do ar. No verão, também com um tempo mais quente, nós temos os famosos CBs. São nuvens, né, de formação de desenvolvimento vertical e dentro dela nós podemos ter o acúmulo de gelo, pedras de gelo real, assim mesmo. E aí o que acontece? Nós temos que fazer vários desvios durante a rota para sair desse CB, para sair dessas nuvens, né, contornar elas pela direita ou pela esquerda, se for o caso. E além disso, além do problema do gelo e do desvio em rota, quando o CB ele descarrega, ele chove uma intensidade muito forte. Então ali corre o risco de fechar o aeroporto por uma grande quantidade de água na pista, chuva de granizo, então acaba atrasando voos, acaba atrasando pousos, decolagens, fechando o aeroporto. Esse é um outro problema da temperatura muito alta. Continua subindo aqui. Ele vai subir até que essa temperatura iguale e ele não consiga mais ter leveza, né? Ter menos densidade para poder continuar subindo aqui. Outro problema, aquecimento de freios. Pô, Juliana, mas até isso, sim, até isso. Como o ar é menos denso, como nós estamos falando aqui, significa que o reverso do avião vai ser menos efetivo, fazendo com que o piloto use mais o freio do avião. Ele vai ter que ajudar mais com o freio ao invés de ficar por conta do reverso. Isso daí gera o aquecimento do freio. Aquecimento de freio, gente, faz adiar voo, porque você não pode sair com o avião se o freio estiver acima de uma determinada temperatura. Então até isso, então você usa mais o freio, você aquece mais ele e você tem que esperar mais tempo para ele esfriar. Como o tempo está mais quente, ele vai levar ainda mais tempo para esfriar e você fica lá esperando ele esfriar. Curiosidade, inclusive, sobre clima quente. Quem trouxe isso para o grupo foi o Estevam pelo Mundo. Ele tirou uma foto, se não me engano, do A320, que eu acho que é o único avião que tem esse procedimento, se eu não estou enganada, não tenho certeza. Do slat do avião, ele estava para baixo. Ele não sabia exatamente o que era o slat, não sabia porque aquele corpo estranho estava ali para fora do avião. Ele mandou no nosso grupo perguntando se aquilo é normal. O que acontece é uma recomendação do fabricante para acima de determinadas temperaturas você deixar ele estendido. Por quê? Acima de uma determinada temperatura o material ele pode se dilatar e quando ele está ali recolhido ele pode danificar a fuselagem nessa dilatação. Então o fabricante recomenda que deixe estendido porque mesmo que ele dilate ele não vai estar ali danificando aquela fuselagem, aquela carenagem que está em volta dele. Então ali ele fica estendido. Efeito solo. No verão a gente tem o efeito solo nos pousos, que é aquele bolsão de ar quente que fica sobre a pista, né? A pista já é um lugar que tem mais facilidade de aquecimento e daí fica aquele bolsão de ar quente sobre a pista, o avião vem pousar, acaba flutuando, é difícil se você pôr o avião no chão. Quanto mais leve e menor o avião, mais ele vai sofrer com esse efeito solo. Então todo piloto sabe ali que um dia muito quente pode ser que o avião fique flutuando. Você tenta colocar o avião no chão e ele quer flutuar. E aí você vai ficar brigando com o avião ali por causa do efeito solo. O clima ideal para um voo, para uma decolagem, para um pouso, então são baixa temperatura, é uma série de coisas que ficam interligadas ali, né? Uma puxa a outra, então baixa temperatura, baixa altitude, alta pressão, então quanto mais baixo você tiver, mais frio vai estar, com maior pressão vai estar, então uma coisa leva a outra. Tudo isso faz com que você
use menos pista para decolar, porque vai ter as condições ideais para que o motor trabalhe corretamente, para que o avião tenha uma sustentação adequada e ali possa alcançar o voo. O que acontece? Quando isso não tem ali disponível para você, porque tem alta temperatura, porque a pista é menor, porque a pressão está baixa, você acaba tendo que consumir mais pista para chegar nessas velocidades. Daí, por isso, a dúvida de muita gente, por exemplo, às vezes cancela voo lá nos Estados Unidos, cancelou muito esses tempos atrás por causa do calor, e aí fala, engraçado que lá em Dubai não cancela voo, mas é por causa exatamente das pistas. As pistas, elas são preparadas para o calor, né? Elas são realmente maiores, e daí o avião tem esse tempo que ele precisa em um calor, numa temperatura mais alta, para poder atingir as velocidades que necessita e poder decolar. Diferente de pistas menores que não são preparadas para um calor extremo, que o avião não vai ter esse tempo para decolar chegando às velocidades que precisa. Então, por isso, cancela-se voo. Outra possibilidade que você tem é tirar peso. Então, retira combustível, carga, passageiro, você diminui o peso daquela aeronave, as velocidades também vão diminuir que ela precisa para poder decolar, e daí pode ser que ela chega nessa carta, né, para poder usar a pista ali, a pista que seja suficiente para poder alcançar essas velocidades. Daí, se não for o suficiente, você espera baixar a temperatura e daí vai da linha aérea se tem tempo disponível para isso ou não, e daí que chega à conclusão de cancelar o voo ou não cancelar. Nossa, hoje eu falei, hein? Falei mais que a boca. Espero que a minha didática tenha sido boa, que vocês tenham conseguido entender. Me fale se vocês entenderam ou não. E deem sugestão de vídeo, gente. Eu acho que muito do que vocês querem entender da aviação, que vocês têm dificuldade para entender. Eu recebo muitas pessoas falando que conseguiram entender os 3 eixos do avião, que eu fiz peguei palitinhos e coloquei numa maquete e fiz um movimento que desse movimento as pessoas conseguiram entender qual é o movimento que o avião faz naquele eixo determinado, daí a galera conseguiu usar isso para passar na prova. Então é muito legal quando vocês deixam dicas de vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo, um beijo, tchau!